A cidade estava abafada naquele fim de tarde. O céu ameaçava chuva, mas não chovia. O trânsito estava lento, buzinas se cruzavam em todas as direções, e Ronaldinho só queria chegar ao hotel sem ser reconhecido. Colocou o capuz da jaqueta, desceu discretamente do prédio onde acabara de gravar uma entrevista e chamou um táxi pelo aplicativo. Queria evitar conversa, fotos, olhares. Estava cansado de ser o Ronaldinho. Só queria ser Ronaldo em silêncio. O carro parou. Era um sedã antigo, limpo, mas com marcas de tempo no painel. O motorista apenas acenou com a cabeça e disse: "Boa tarde." "Boa", respondeu Ronaldinho, entrando no banco de trás. O rádio estava desligado. O ar-condicionado soprava fraco. O motorista parecia ser um homem de uns 35 ou 40 anos, calado, concentrado no trânsito. Ronaldinho, aliviado pela ausência de reconhecimento imediato, encostou a cabeça na janela e deixou os pensamentos correrem. Mas então, algo o tirou da inércia. Ao lado da marcha, pendurado num fio de nylon quase desbotado, balançava um pequeno objeto. Era um chaveiro, mas não qualquer chaveiro. Uma miniatura de chuteira, azul com detalhes em dourado, gasta, arranhada, mas inconfundível. Ronaldinho sentou-se mais ereto. Seu coração bateu estranho. Aquela chuteira? Ele já tinha visto antes. Aliás, aquela chuteira ele tinha dado antes, mais de 20 anos atrás. Em 2002, pouco antes da Copa, ele visitou um projeto social na periferia de Porto Alegre. Era só mais uma daquelas agendas de imagem que seus assessores montavam, mas ele lembrava daquele dia por um motivo. Havia uma criança em especial. Magro, descalço, olhar firme. O nome dele era Kaique. Enquanto todas as outras crianças pediam chuteiras, autógrafos ou fotos, Kaique não pediu nada. Ficou em silêncio, apenas observando. No fim da visita, Ronaldinho, tocado pelo silêncio do menino, tirou da mochila um chaveiro especial, um presente que tinha recebido na França, e entregou a ele. "Tá aqui, para você lembrar que você é capaz, tá?" O menino o pegou com duas mãos como se fosse ouro. E agora, 22 anos depois, aquele mesmo chaveiro balançava no retrovisor de um táxi. Ronaldinho não sabia o que dizer. Não tinha certeza. Podia ser uma coincidência. Havia milhares de chaveiros parecidos. Mas aquela combinação de cores, o detalhe da costura, o fio de nylon, aquilo tudo era familiar demais. O motorista olhava para frente sem dizer nada. Trânsito seguia lento. Ronaldinho se inclinou. "Bonito esse chaveiro aí, hein?" O homem olhou pelo retrovisor. "Ah, é velho, mas tem valor. Ganhou de quem?" O homem hesitou. Depois respondeu com voz seca: "De um jogador, quando eu era criança." Ronaldinho sentiu o estômago virar. "Jogador famoso?" "Acho que sim. Era famoso na época. Hoje, não sei." Ronaldinho forçou um sorriso. "Lembra o nome?" "Lembro." Silêncio. "E qual era?" O homem respirou fundo. "Ronaldinho." O nome caiu como um martelo entre os dois. Ronaldinho encostou de novo. O motorista continuou olhando a rua. Não havia qualquer tom de entusiasmo na voz, nenhuma reverência. Era só um nome que ainda morava dentro dele. Os minutos seguintes foram os mais longos da viagem. Ronaldinho analisava o rosto do homem pelo retrovisor. As feições eram diferentes, mas havia algo no olhar. Aquela maneira de observar calado, de responder só o necessário. Aquilo ele conhecia, então perguntou: "Qual era o seu nome na época?" "Kaique." Ronaldinho sentiu o sangue gelar. "Do projeto Estrela da Vila?" O homem finalmente o olhou pelo retrovisor. "Então você lembra." Ronaldinho assentiu. "Lembro do silêncio. E eu lembro da chuteira." A chuva começou a cair fina no vidro. O som dos pingos preenchia o carro. Ronaldinho não sabia o que dizer. Queria pedir desculpas por ter sumido, por nunca mais ter voltado, por ter prometido, talvez sem perceber, algo maior do que podia cumprir. Mas Kaique foi direto. "Você lembra o que me disse naquele dia?" Ronaldinho pensou. Tantas frases ditas, tantas mãos apertadas, tantos rostos esquecidos, mas aquela ele não lembrava. "Eu disse alguma coisa?" Disse: "Para você lembrar que você é capaz." Ronaldinho ficou em silêncio. Kaique continuou: "Guardei esse chaveiro como se fosse meu nome. Toda vez que pensei em desistir, eu olhava para ele e lembrava que alguém me viu, mesmo que por 5 minutos." "Eu devia ter voltado", murmurou Ronaldinho. "Você não prometeu, só deu algo e sumiu, e mesmo assim, eu continuei andando." O carro parou na frente do hotel.
Ronaldinho não quis descer. Kaique! O homem o olhou, mas não respondeu. Você ainda guarda a mágoa? Kaique abriu um sorriso leve, quase imperceptível. Eu guardo esse chaveiro, mágoa não. E com um gesto lento tirou o chaveiro do gancho e estendeu para trás. Mas talvez agora seja a sua vez de guardar. Ronaldinho pegou o chaveiro com mãos trêmulas. Era leve, mas parecia conter o peso de 20 anos de silêncio. O chaveiro agora estava nas mãos de Ronaldinho. Ele o segurava como quem segura uma memória que não pediu para voltar, mas voltou mesmo assim, sem pedir licença. A miniatura da chuteira, desgastada, com os fios soltos, parecia carregar uma energia estranha, como se anos de silêncio estivessem costurados ali. Ronaldinho subiu para o quarto do hotel em silêncio. Não atendeu o assessor, não ligou a TV, não abriu a mala, apenas sentou na poltrona e ficou olhando para o pequeno objeto na palma da mão. Para você lembrar que você é capaz, ele havia dito aquilo? Sim, provavelmente, soava como algo que ele falaria. Mas o fato de Kaique lembrar, 20 anos depois, era isso que o esmagava por dentro. No dia seguinte, Ronaldinho acordou cedo e decidiu visitar o lugar onde tudo começou. O antigo projeto Estrela da Vila, na periferia de Porto Alegre. O motorista de aplicativo reconheceu ele no caminho, mas Ronaldinho pediu silêncio com um sorriso discreto. Queria chegar como homem, não como ídolo. O bairro havia mudado. Prédios novos, muro com grafite. Mas o portão de ferro ainda estava lá, mesmo enferrujado. E do lado de dentro, o campo de terra batida continuava igual. Havia um grupo de crianças jogando. Um professor gritava com os meninos, incentivando, organizando posições. Ronaldinho passou pelo portão com cuidado, sentindo o chão ranger sob seus pés. Uma senhora de cabelos brancos, sentada na sombra, o reconheceu. Ronaldinho? Ele assentiu, tímido. Não acredito, depois de tantos anos. Ela se levantou com dificuldade, emoção nos olhos. Dona Edna, disse ele, reconhecendo. A senhora ainda está aqui? Eu nunca saí. O mundo gira, meu filho, mas o campo fica. Se abraçaram. Ronaldinho mostrou o chaveiro. A senhora lembra disso? Ela pegou o objeto e sorriu com nostalgia. Claro que lembro. Isso foi em 2002. Você deu para um menino calado, Kaique. Ele ainda vinha aqui? Vinha. Até os 17. Depois foi trabalhar. Sumiu por um tempo. Mas eu soube que virou motorista. Casou, teve filho. Depois separou. Voltou a morar perto. Gente boa. Silencioso como sempre. Ele mudou com aquilo? Dona Edna pensou um instante. Filho, a gente nunca sabe o que muda uma vida. Às vezes é uma casa. Às vezes um pão. Às vezes é uma frase. Ronaldinho olhou para o campo. Crianças gritavam, corriam, suavam. Mas ele não via aquilo. Ele via Kaique, menor, sozinho, com os olhos grandes e parados, segurando aquele chaveiro. Eu achei que estava ajudando só com a presença. Estava. Mas presença é semente. Cresce devagar. Às vezes a gente nem vê. No caminho de volta ao hotel, Ronaldinho olhava a cidade pela janela. Era estranho. Já tinha sido aclamado em estádios, cantado em arquibancadas, abraçado por multidões, mas nada disso tinha o peso daquele gesto simples, de um homem que segurou o mesmo chaveiro por 20 anos. Era como se tivesse descoberto uma versão dele mesmo que nunca soube que existia. De volta ao hotel, decidiu escrever. Não um texto para Instagram, nem um discurso de palestra. Escreveu uma carta. Kaique, eu não lembrava da chuteira, nem da frase. Mas você me lembrou de algo maior do que minha memória. Me lembrou que pequenos gestos não são pequenos para quem carrega eles. Você não apenas guardou o que eu dei, você viveu com isso. E agora eu carrego também. Dobrou o papel, colocou num envelope. Mas não tinha o endereço. Na tarde seguinte, voltou ao ponto de táxi onde o havia deixado. Esperou por horas. Nada. No terceiro dia, enfim, viu o carro. Kaique desceu para abastecer. Ronaldinho se aproximou com calma. Ei! Kaique virou-se. Não estava surpreso. Sabia que você viria. Tenho algo para você. Entregou a carta. Kaique pegou sem ler. Apenas guardou no bolso. E o chaveiro? Ainda tá comigo. Vai guardar? Ronaldinho assentiu. Agora ele tem 2 donos. Kaique olhou nos olhos dele. E o que você vai fazer com isso? Ronaldinho sorriu. Ainda tô decidindo. Mas uma coisa eu sei. Não vou esquecer. Já é um começo. O relógio marcava quase 6 da tarde.
O céu mais uma vez ameaçava a chuva. Dessa vez, Kaique estendeu a mão. Ronaldinho apertou, longo, firme, como quem entende que o tempo pode ser perdido, mas também pode ser recuperado. Do terceiro aperto de mãos entre Ronaldinho e Kaique, nenhum dos dois disse mais nada. Mas ambos sabiam. Havia uma história esperando para ser contada. Uma história silenciosa, que não cabia em uma entrevista, nem em uma foto. Apenas no olhar de alguém que viveu muito e foi lembrado pouco. No dia seguinte, Ronaldinho cancelou todos os compromissos. Nada de coletiva de imprensa, nada de jantar com o patrocinador. Apenas ligou para seu assessor e pediu: "Me deixa sozinho hoje", pegou-lhe um carro alugado e foi até o bairro de Kaique. Não avisou, apenas apareceu. O ponto de táxi estava vazio, mas uma mercearia na esquina estava aberta. "O Kaique mora por aqui?", perguntou ao atendente. O rapaz o reconheceu de imediato, mas manteve a compostura. "Ele mora a 2 quadras daqui. Casa verde com muro baixo, tem uma bicicleta enferrujada na frente. Difícil errar." Ronaldinho encontrou a casa. Tocou a campainha. Quem abriu não foi Kaique, mas uma menina de uns 8 anos. "Pai!" Ela gritou para dentro. "Tem um moço aqui?" Com cabelo engraçado. Kaique surgiu logo depois, com um pano de prato no ombro e expressão entre surpresa e riso. "Achei que você era famoso demais para visitar gente como eu. Achei que você era ocupado demais para receber jogador aposentado." Riram. "Entra. Tá fazendo café?" Ronaldinho entrou. A casa era simples, mas limpa. A parede descascada em alguns pontos, um ventilador antigo, bonecas empilhadas num canto. "Essa é a Isa", disse Kaique, apontando para a menina. Ela deu um tchau tímido. "Filha única?" "É, depois da separação, ela ficou comigo." "Ela é linda." "Obrigado. Ela gosta de futebol, mas desenha melhor do que chuta a bola." Isa voltou para o quarto e Ronaldinho seguiu Kaique até a cozinha. "Por que você nunca escreveu? Nunca tentou me achar?" Kaique mexia o café enquanto respondia. "Porque eu nunca achei que você lembrava. E para falar a verdade, nem era sobre você lembrar. Era sobre eu lembrar." "Como assim? Aquilo que você me deu? Aquela chuteira pequena? Aquilo me salvou num dia que eu quase desisti." "Desistiu de quê?" "De mim mesmo." Silêncio. O café terminou de passar. Kaique serviu 2 xícaras. "Você não fazia ideia, né?" disse ele. "Não?" E mesmo assim, mudou tudo. Ronaldinho olhava ao redor. Viu uma prateleira com pequenos objetos. Um carrinho antigo, uma chave, um retrato de Isa com 5 anos. E ali estava, a chuteira. Não o chaveiro, mas uma chuteirinha de verdade, pendurada como lembrança, usada, suja, como se tivesse sido o primeiro par de alguém. "Essa era a minha", explicou Kaique. "Depois daquele dia, juntei latinha por semanas para comprar ela num bazar. Queria que você me visse jogando com ela." "E viu? Vi você na TV, ganhando tudo, enquanto eu entregava panfleto na sinaleira." "E doeu?" "Não." Me inspirou. Ronaldinho baixou os olhos. "Eu deveria ter voltado." "Talvez, mas às vezes a gente volta de outro jeito." Isa voltou para a sala e se sentou no colo do pai. Olhou para Ronaldinho. "Você é famoso?" "Já fui", respondeu ele sorrindo. "Então por que tá aqui?" Kaique e Ronaldinho se entreolharam. "Porque às vezes, Isa", disse Ronaldinho, "a gente precisa voltar onde deixou alguma coisa inacabada." "Tipo lição de casa?" "Tipo isso." Antes de ir embora, Ronaldinho pediu algo estranho. "Posso ver onde você guardava o chaveiro?" Kaique sorriu. Levou-o até o quarto. Havia uma pequena caixa de madeira no armário. Dentro, cartas antigas, fotos rasgadas e, no fundo, o chaveiro. "Aqui." Ronaldinho o pegou, mas notou algo que não havia visto antes. O chaveiro tinha uma fita amarrada, azul, desbotada. "Isso não era meu. Era da minha mãe", disse Kaique. "Ela morreu pouco depois de eu conhecer você. Eu juntei as 2 únicas coisas que me lembravam que eu era alguém." Ronaldinho sentiu a garganta fechar. "Kaique, me perdoa por não ter voltado. Eu não tô esperando desculpas. Só tô feliz que você veio." Ao sair, Ronaldinho olhou para o céu. Chovia de leve, mas dentro dele parecia que o sol começava a nascer. Naquela noite, Ronaldinho não dormiu. Deitou no hotel olhando para o teto, como quem espera uma resposta que não virá.
O silêncio era absoluto, exceto pela frase que se repetia na mente: Você mudou tudo. Quantas vezes na vida ele tinha ouvido aplausos, homenagens, prêmios, mas nenhuma frase soara tão pesada quanto essa, porque agora ele entendia. Não era sobre ter mudado o mundo com gols ou dribles, era sobre ter mudado o mundo de alguém, e não ter percebido. No dia seguinte, Ronaldinho voltou. Dessa vez, trouxe algo consigo, uma mochila surrada, daquelas que ele usava nos tempos de seleção, cheia de zíperes e adesivos desbotados. Kaique abriu a porta com cara de quem não sabia se ria ou se perguntava o que estava acontecendo. Tô te devendo uma visita decente, né? Isa veio correndo. Você voltou. Eu prometi que voltava, não prometi? Ela deu um sorriso largo e, pela primeira vez, Ronaldinho sentiu algo dentro dele cicatrizar. O que tem aí? Perguntou Kaique, apontando para a mochila. Histórias, respondeu ele, tirando de dentro um caderno velho, fotos antigas e, por fim, uma camisa. A camisa. Aquela azul do amistoso contra a Bolívia, com manchas de barro e o número 10 nas costas. Isso aqui era sua, disse Ronaldinho, estendendo a peça a Kaique. Minha? Lembra daquela vez no centro em 2001? Você me disse que queria uma camisa autografada? Eu disse isso? Disse, e eu esqueci. Então agora é tarde, mas ainda é sua. Kaique pegou a camisa como se fosse frágil, como se quebrasse ao toque. Obrigado. Depois do almoço, Isa foi brincar no quintal com vizinhos, e os dois ficaram sozinhos na varanda, onde o sol batia forte e o tempo parecia mais lento. Posso te perguntar uma coisa? Disse Ronaldinho. Kaique assentiu. Por que você colocou o nome naquela caixa? Joãozinho, 2001. Porque eu precisava que você visse. Mas por quê? Porque eu nunca fui importante para ninguém. Mas naquele dia, naquele único dia, eu fui importante para você. Silêncio. Kaique continuou. E quando a vida te esmaga, a única coisa que salva é lembrar que um dia você foi importante para alguém. Que alguém olhou para você e viu valor. Ronaldinho respirou fundo. Eu te vi, Kaique, e te esqueci. Sim, mas só esquecer o que é inesquecível é sinal de que talvez nem todos carregam o mesmo peso. Ronaldinho olhou o céu. As nuvens pareciam mais baixas. Ele perguntou: Você já pensou em me escrever, me cobrar? 1000 vezes, mas todas elas eu engoli. Por quê? Porque se você me respondesse, talvez eu te odiasse. Mas se você nunca visse, eu ainda podia guardar você limpo na minha memória, intacto. Aquilo foi como um soco. Ronaldinho, pela primeira vez, entendeu o que era ser memória para alguém e o que significava abandoná-la. Kaique levantou e foi até um armário no canto da varanda. De lá tirou um papel dobrado muitas vezes. Entregou-o a Ronaldinho. Escrevi isso em 2003. Nunca enviei. Ronaldinho leu. Era uma carta. Tímida, mal escrita, mas cheia de alma. Oi, Ronaldinho. Aqui é o Joãozinho. Hoje eu cortei o cabelo igual ao seu. Também comecei a jogar na escolinha, mas uso chuteira furada. Queria te ver de novo. Você prometeu. Lembra? Dizem que prometer é feio, se não cumpre. Mas eu sei que você é bom. Então eu espero. Pode demorar, mas eu espero. Ronaldinho não conseguiu terminar. Dobrou o papel de novo com mãos trêmulas. Eu não mereço isso. Mas eu merecia, disse Kaique. A noite caiu. Antes de ir embora, Ronaldinho fez um último pedido. Vem comigo. Pra onde? Tem uma partida beneficente semana que vem. Vai ser no campo onde eu comecei. Preciso de alguém no banco para segurar a camisa. Kaique riu. Você quer me dar a função de roupeiro? Não. Quero te dar um lugar onde você nunca teve chance de estar. Kaique não respondeu de imediato. Mas o olhar dele já dizia sim. Ronaldinho entrou no carro. Kaique ficou na porta observando. Mas antes que ele arrancasse, disse: Dinho, fala. Ainda me chama de Joãozinho? Ronaldinho sorriu. Pela primeira vez, um sorriso completo. Sempre, porque é assim que eu te guardei. E partiu. Mas desta vez, com a certeza de que voltaria. O campo estava vazio, mas cheio de história. Era o mesmo gramado onde Ronaldinho havia dado seus primeiros chutes, onde jogava com o irmão mais velho, onde os vizinhos paravam para ver o menino de sorriso largo que driblava até o vento. Naquela noite, o estádio estava preparado para o jogo beneficente.
Luzes acesas, faixas de agradecimento, torcedores nostálgicos, mas Ronaldinho estava em silêncio no vestiário, sentado no banco, com os cotovelos nos joelhos, olhando para a grama sintética do chão. Na frente dele, pendurada, estava a camisa com o número 10, a mesma de tantos momentos épicos. Mas naquele dia, aquela camisa pesava diferente. Do lado de fora, Kaique aguardava. Usava uma camisa preta com o emblema do projeto social estampado no peito. Ao lado dele, Isa, de mãos dadas com uma voluntária. Os olhos dela brilhavam. Você tá nervoso? Ela perguntou. Muito. Mas você só vai entregar camisa, ué. Ele riu. Não é sobre a camisa, Isa. É sobre o que ela representa. Ela então fez o que fazia sempre. Estendeu os braços e o abraçou. Vai dar certo, pai. E ele sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Pertencimento. O apito inicial soou. O estádio aplaudiu. Mas ninguém notou que Ronaldinho não foi direto ao campo. Antes disso, passou por um corredor lateral que o levou até um camarim improvisado. Lá estava Kaique, de pé, segurando a mochila com as camisas. As mãos tremiam um pouco. Ronaldinho entrou devagar. Preparado? Kaique respirou fundo. Mais ou menos. Então tamo junto. E estendeu a mão. Mas Kaique não apertou. Em vez disso, olhou firme nos olhos dele. Posso te perguntar uma coisa? Ronaldinho assentiu. Se você pudesse voltar naquele dia, faria diferente? Demorou. Mas Ronaldinho respondeu. Não. Porque talvez, se eu tivesse voltado, você nunca teria virado esse homem. Kaique arregalou os olhos. Eu não voltei. Mas você sobreviveu. Você construiu tudo isso sozinho. A dor que eu deixei virou a base da sua força. Isso eu nunca teria te dado se tivesse voltado. Kaique sorriu, mas com os olhos molhados. Então, obrigado por não voltar? Não. Me agradece por estar aqui agora. E os dois se abraçaram. Não um abraço de desculpas nem de perdão, mas de aceitação. No segundo tempo, Isa foi chamada ao campo para entregar medalhas simbólicas aos jogadores. Ronaldinho a viu vindo de longe com o cabelo preso, o vestido rodando no vento, e pensou que nunca teria imaginado que a filha de Kaique fosse o ponto final de uma promessa esquecida. Quando Isa entregou a medalha a ele, cochichou. Meu pai disse que você era um herói. Agora eu acho que vocês dois são. Eu sorriu. Ele respondeu baixinho. Ele é mais herói do que eu. Após o jogo, a cerimônia de encerramento foi rápida. Mas antes de saírem, Ronaldinho pediu um microfone. Tem muita gente aqui hoje por causa do futebol, mas eu tô aqui por causa de um nome, Joãozinho. O estádio se calou. Há 20 anos eu conheci um menino que me ensinou algo que levei uma vida para entender. Quando você faz alguém acreditar, você tem uma dívida com isso. Kaique, do lado de fora do campo, ficou imóvel. Eu não paguei essa dívida no tempo certo. Mas hoje eu tô aqui para dizer, Joãozinho, obrigado por me esperar. E me perdoa por ter demorado. As palmas vieram devagar, mas cresceram até virarem um rugido. Ao saírem juntos, Kaique perguntou, e agora? Ronaldinho respondeu, agora a gente constrói o resto. O resto do quê? Do que foi interrompido. Você, Isa, eu. Pode ser um jantar, uma viagem, uma carta que você nunca mandou e agora pode ler em voz alta. Qualquer coisa, desde que não seja mais silêncio. Kaique riu. É estranho, mas parece que só agora eu consigo respirar de verdade. Talvez seja porque agora você tá sendo visto. E você? Ronaldinho hesitou, depois disse. Eu finalmente aprendi a enxergar. Meses depois, uma nova ala do projeto social foi inaugurada. No muro da entrada havia uma pintura. Ronaldinho entregando uma bola para uma criança. E abaixo, em letras grandes, promessas não têm prazo, mas cumprir pode mudar uma vida. Assinada por 2 nomes, Ronaldinho Gaúcho e Joãozinho.